Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo ele é um pouco diferente, na verdade nem tanto, porque ao abrir esse canal aqui eu me comprometi a trazer muito da minha experiência, reflexões aqui com vocês de situações da vida, de coisas que a gente está exposto, de como que a gente consegue lidar com as dificuldades da nossa vida. Hoje eu vim trazer um pouco do processo, de luto que foi quando eu perdi o meu pai no ano de 2021. Como que foi vivenciar, como que é hoje, porque é algo que a gente está exposto. Com certeza você já viu, ou até mesmo infelizmente você já vivenciou a situação de perder alguém que você ama. E nós estamos expostos a isso, a vida nos expõe a isso. Talvez compartilhar e você ouvir um pouco esse relato, de alguma forma pode ser útil e de alguma forma até mesmo para mim também colocar e registrar isso também pode ser útil. Então espero que você fique aqui, pega um café, um chá, fica aqui que a gente vai conversar um pouco. E vamos lá! Acho que eu já começo esse vídeo refletindo um pouquinho como a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, na nossa família. A gente nunca acha que a gente vai vivenciar uma situação difícil. A gente vê na TV, a gente escuta pessoas, mas a gente nunca se vê, vivenciando. A gente perdeu, somos eu e alguns irmãos. Perdemos nosso pai em 2021. Foi muito difícil. Acho que principalmente porque a gente não esperava, E aqui, claro, eu falo a minha visão. Eu não esperava. Não era previsto. Ele não tinha um acompanhamento, por exemplo, de uma doença que a gente via ali por muito tempo. Não era previsto. Foi do nada. Ele sofreu um ataque do coração, um ataque cardíaco e não resistiu. E relatando um pouco do dia em si, foi um sábado e eu tenho esse dia como se fosse ontem, registrado na minha mente. Foi uma sequência de fatos. Eu tinha falado com ele na sexta-feira, no dia anterior. E aí eu tinha conversado com ele por telefone, a gente ficou um tempo no telefone e tudo mais. Não, pai, domingo eu vou aí, eu vou almoçar com você e com a minha mãe e a gente se fala, eu vou aí, a gente vai almoçar no domingo. E isso ficou registrado na minha mente. Sábado, um dia ensolarado, e aí a gente foi à praia e eu pensei assim, eu não vou mexer no celular, eu vou descansar minha mente, porque eu tô muito cansada, tem muita coisa de trabalho. E a gente ficou parte do dia. Saímos da praia ali, já era de tarde. E na praia não tem muito sinal, Não tem muita facilidade de celular. Deixei o celular na bolsa e tudo mais. Eu e meu esposo no caminho pra casa, a gente parou pra comer alguma coisa, a gente lanchou. E vamos no mercado. Fomos no mercado. Eu lembro desse momento muito específico na minha mente. Eu lembro como se assim, eu já vi isso acontecer em filme, sei lá. E aí eu olhei o meu celular, acho que pela primeira vez nesse período de ida e vindo e tudo mais, e tinham 13 ligações da minha irmã mais nova. E aí aquilo me gelou por dentro. E assim que eu peguei o celular, que eu pensei, vou retornar, ela me ligou de novo. E aí quando ela me ligou de novo, meu esposo estava dentro do mercado, eu fui saindo assim, já sabendo que era alguma coisa com alguém, porque não era muito comum aquele movimento na família, de muitas ligações, enfim, principalmente da minha irmã mais nova. Você tá onde? O pai. E aí eu não tenho essa memória. Eu passei pro meu esposo. Meu esposo já me olhou dentro do mercado, eu olhando pra cara dele. Ele veio, largou a cesta assim no chão do mercado e veio. Eu passei o celular pra ele. E aí ele falou com a minha irmã mais nova. E aí ele falou comigo, a gente entrou no carro e eu fui em silêncio, já sabendo que meu pai tinha um ataque cardíaco. E ele estava no hospital. A gente não tinha muita informação de como que tava. E a gente foi muito rápido pro hospital. Do trajeto da minha casa pro hospital, eu fiquei em silêncio. Eu não falava nada com meu esposo. Ele me perguntava se eu tava bem. Aí eu não conseguia verbalizar. Eu acho que eu paralisei. Mas na minha mente, eu estava montando várias coisas. Porque eu pensei, ele teve um ataque cardíaco. É difícil, ele vai talvez precisar ficar um tempo internado para recuperar. E eu comecei a criar muitos cenários de como que a gente vai fazer com a nossa rotina, todo mundo
Como que a gente vai fazer para alguém ficar com ele no hospital? Quando eu conto isso, não sei se pode parecer que é brincadeira, mas eu não pensei em nenhum momento que meu pai não ia resistir, tinha falecido. Em nenhum momento. Eu só pensei assim, vai ficar um tempo no hospital, a gente vai precisar cuidar dele. E como que a gente vai fazer isso funcionar? E esse trajeto foi assim. Eu fiquei paralisada, minha mente não registrou a informação. Eu não conseguia verbalizar como eu estava. Eu simplesmente aqui, talvez de uma forma que um mecanismo do meu cérebro de me proteger, talvez. Mas eu não pensei que ele tinha falecido. Ou ia, né? Não ia resistir. Chegamos no hospital, e aí, se eu não me lembro, enfim, não consigo ter tantas memórias desse dia. Eu acho que é realmente uma forma do nosso cérebro nos proteger, como eu falei. Meus irmãos já estavam lá, né? Meu pai, ele trabalhava em um galpão, ele era marceneiro. Começou a se sentir mal, né? E percebendo ali que estava tendo um ataque cardíaco, ele ligou pro meu primo, que morava muito perto ali, né? Então, o meu primo, ele foi socorrer o meu pai. Ele fez o primeiro atendimento, a massagem cardíaca, ele ficou com meu pai nesse tempo. Ligaram para a ambulância e a ambulância foi pegar o meu pai no galpão. Quando eu cheguei no hospital, eles já estavam, né? Meu primo já estava lá, minha irmã já estava lá com o meu cunhado. Tava todo mundo lá, né? Minha mãe e meu irmão estavam lá dentro. Eles falaram, a gente tá lá dentro esperando notícias. E aí ficamos, eu não lembro exatamente quanto tempo. E aí, eu não tenho muitas memórias do acontecido, da sequência dos fatos. Mas eu tenho lapsos de momentos específicos que me marcaram. E um deles foi o momento onde o meu irmão, ele saía da porta ali do hospital, né? E aí meu irmão, ele saía assim, né, com a postura mesmo dele, né, que ele sempre teve uma postura. E ele saía, descia as escadas, e a gente tava assim na lateral, ele vinha até nós, a gente viu ele fazendo esse trajeto. E aí quando ele vinha, eu falei, nossa, ele tá bem. Eu pensei assim, né, gente, olha como a nossa mente. Eu pensei assim, ele tá bem, meu pai tá bem então. Que ele veio, né, quando a gente olha assim, ele tava firme, né? E aí ele veio vindo, andando pra gente, e a gente olhando pro rosto dele. E ele assim, sério, vindo, meio que assim, vou dar olha, ele tá bem, mas vai ficar internado. Quando ele chegou na nossa frente, ele só balançou a cabeça e ele desabou. Quando ele balançou a cabeça negativamente, de não, e o ombro dele caiu, que ele desabou, eu entendi. Naquele momento, eu entendi. O que tá acontecendo? Não, e aí eu caí no braço do meu esposo, e é que foi aquele momento ali muito difícil. Eu não consigo dimensionar naquele momento o que veio. O que a gente sente quando a gente tem a primeira notícia de que a gente perdeu alguém que a gente ama, que é parte da nossa vida, como um pai. Foi muito difícil. A partir daquele momento, eu nunca mais fui a mesma, porque é como se antes disso a vida ela fosse completa. E depois da notícia, desse exato momento, desse dia marcado, a gente não é mais a mesma, porque falta um pedaço. Aquela pessoa que a gente ama não está mais no mundo. E aí, a partir disso, ficamos ali um bom tempo com meus irmãos. E aí começou a acontecer o processo do luto, que a gente, automaticamente a gente entra, né? A gente tem que lidar com aquela informação. A gente tá vivo, a nossa vida tá aqui. E a gente precisa lidar com a informação de que perdemos alguém que amamos. E automaticamente, cada um ali entrou no seu processo particular de luto, ao mesmo tempo em que tentávamos nos acolher enquanto família. E aí a gente foi pra casa da minha mãe, ficamos lá, eu lembro que chegou algumas amigas nossas de infância, que foram lá nos abraçar, nos acolher, e aí a gente ficou um bom tempo ali, né, acho que quase a noite toda ali, e a gente queria ficar junto, de alguma forma ali, digerir aquela informação e aquele novo momento. Eu lembro que a gente tinha que ligar para plano funerário, para as coisas, para informar, para ver como é que seria, para pensar em enterro. Eu entrasse naquilo de resolver para eu não pensar que eu não teria mais meu pai. Então eu comecei a resolver aquilo. Eu assumi ali, falei, vamos ligar, liguei pro plano, engolindo ali aquele sentimento, explicando coisa, pegando documento com a minha mãe, uma situação, eu não sei a palavra, é muito doloroso enfrentar isso. E aí no dia seguinte,
já acordamos e a primeira sensação é um vazio. É como se a vida, ela perde... Quando as pessoas falam, né, que no processo ali de luto a vida perde a cor, eu entendo agora. Exatamente a sensação que eu vi. Perde a cor. É como se você realmente não visse a cor das coisas à sua volta. Perde a cor, você fica sem sentir nada, um buraco, um vazio de tudo. Você não consegue sentir. Esse foi um primeiro... Eu não conseguia sentir, não conseguia chorar direito, não conseguia digerir muito bem aquilo que estava acontecendo. E aí era o dia do enterro, fomos pro hospital, mas aí mais um fato que me marcou foi, de novo, eu estar num local fingindo a força pra meio que mascarar o que eu tava sentindo de verdade, que foi eu ir com a minha mãe fazer o reconhecimento do corpo. Obviamente, a minha mãe tava muito abalada. Eu lembro do meu esposo me perguntando, você tem certeza? Você quer mesmo fazer isso? E eu não pensava, eu só falava, vou, vamos mãe, onde tem que ir? Eu só falava assim, vou, sim. Só que internamente aquilo estava gerando em mim uma dor, porque eu não estava sentindo, eu estava evitando de sentir. E eu vou falar do processo de luto. A gente é tão triste, porque o corpo, ele fica atrás do hospital. E ali eles ficam meio que engavetados. E aquilo me tocou tanto, me doeu tanto, pensar assim, meu pai antes estava aqui, agora ele tá ali. Passando essa parte que foi talvez uma das mais dolorosas de todo o processo, a gente ficou esperando a liberação do corpo, os trâmites que tinham que fazer pro local onde seria o enterro. Essa parte foi bonita, assim, de uma certa forma, porque todo mundo da nossa igreja, da igreja que a gente sempre foi, tava lá para nos acolher, né? Eu, meus irmãos, minha mãe. A gente foi recebido pelas pessoas, né, da nossa igreja, pelos nossos familiares ali. Então esse momento ele ficou marcado, assim, como algo especial, né? As pessoas estarem ali para nos acolher, para nos abraçar. Mas eu lembro que eu não tava nem prestando atenção nisso. Eu tava abraçada no meu esposo, eu tava agarrado na minha irmã, preocupada ali com todo mundo. E aí eu não consegui passar por aquele momento. Eu tava com uma sensação de anestesiada. Eu estava anestesiada pelo momento que estava acontecendo. Cada um foi para sua casa, a semana foi se passando e a gente foi digerindo e vivenciando esse processo. E aí, de um intervalo, né, de tempo, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Não entendia o que eu estava vivendo, não entendia o que era. Eu já tinha ouvido falar de luto, a gente via pessoas próximas que passaram por processos de luto que eu questionava. E eu pensava, por que essa pessoa não fica bem? E esse foi a percepção que eu tive, que cada pessoa vive um processo particular de luto. Cada pessoa vai seguir a vida da forma individual daquela pessoa. Uma pessoa vai demorar mais, uma pessoa vai conseguir mais rápido, uma pessoa vai demonstrar que tá bem e não tá bem. Uma pessoa vai demonstrar que tá muito triste. Cada um sente uma forma de luto diferente e muito particular. E eu vi isso mesmo acontecendo, porque, né, eu e meus irmãos sempre muito próximos e cada um vivenciou a sua forma de luto. Cada um expressou de uma forma, a gente se via, a gente não conseguia falar tanto. Eu fui aprendendo comigo qual que era a minha forma de luto. Eu comecei a entender e fui passando por esse processo de luto. E aí, em terapia depois, no meu processo terapêutico, tem, né, um estudo que é um dos mais famosos, eu até anotei alguns pontos aqui para trazer, que é um dos mais conhecidos, digamos assim, né, dentro das pesquisas com relação ao luto, que é a teoria da psiquiatra Elizabeth Ross, que fala dos 5 estágios do luto, né? Eu acho que esse estudo ele é bem conhecido, porque são os 5 estágios do luto. Ela vai explicar no estudo dela que as pessoas sempre passam, não necessariamente na mesma ordem, no mesmo tempo, rápido, devagar, as pessoas passam. E eu me vi muitas vezes nesses estágios, eu me vi muitas vezes percebendo essas reações, fases de fato do luto, estágios do luto. A primeira é a negação. Isso não está acontecendo comigo. É como se o cérebro nos protegesse dessa dor. Para mim, eu me vejo vivenciando essa fase da negação, assumindo essas burocracias, dando apoio às pessoas que estavam ali, fazendo o que tinha que fazer. Posteriormente, eu comecei a ligar para as coisas para resolver pagamento, para resolver isso, para resolver aquilo, como se eu estivesse negando a dor. E depois foi exatamente assim que eu fiz com a minha vida, com as coisas. Eu pensava assim,
Nossa, eu tenho que sentir esse luto, eu tenho que passar por isso. Eu voltei ao trabalho, tentei trabalhar, tentei seguir. Depois, quando eu percebi que não dá, não estou bem, mas eu fui, de alguma forma, tentando negar que aquilo estava acontecendo comigo, que não estava acontecendo, eu não tinha perdido meu pai. É muito isso da minha gente imaginar que a pessoa, ela vai entrar pela porta a qualquer momento. E eu lembro que meu pai, ele sempre ligava, né, pra gente, ou a gente sempre ligava pra ele perto do mesmo horário. E eu sentia que eu ficava esperando esse horário, porque era o horário que eu falava com ele. Como se eu estivesse negando. Não, ele vai me ligar. Eu sei que ele vai me ligar. Negando o que tinha acontecido internamente. Então essa foi uma percepção que eu tive de fato dessa fase, né, da negação. A outra fase que fala, depois vem a raiva, sentir raiva da situação, sentir raiva do que aconteceu. Eu comecei a sentir raiva, eu comecei a pensar por que ele não ligou pra gente, por que ele ligou pro meu primo, não ligou pros filhos, por que ele não falou com a gente que não tava bem, por que ele não foi, por que ele não ficou em casa nesse dia, por que isso aconteceu, meu pai era tão ativo, andava de bicicleta, por quê? Eu comecei a sentir muita raiva, que talvez não tenha sido necessariamente nessa ordem, mas eu vivenciei nesse processo, eu me reconheci aqui, nessa fase do luto também. A terceira fase, ela fala, né, a psiquiatra fala que é a barganha, aquele sentimento de e se eu tivesse ligado pra ele no sábado de manhã? E se eu tivesse ido lá na sexta-feira à noite, ao invés de só ter falado com ele no telefone? E se eu tivesse não ido à praia? E se eu tivesse falado pra ele melhor que ele deveria buscar um médico, que ele deveria se cuidar, que ele não estava muito bem? E se eu fizesse tal coisa, será que evitaria a morte dele? A quarta fase do luto que ela fala é a depressão. Quando aquele momento de tristeza assim é profundo, não tem volta, não tem raiva, não tem nada que mude. Vem a depressão, vem a dor, vem a saudade e aí você se entrega para aquilo. Eu não sei esse momento ao certo pra mim, o vazio eu senti, mas eu acho que eu não me permiti ter esse momento, me obrigando a continuar a vida. Eu não me deixava sentir saudade do meu pai, por exemplo. Ao mesmo tempo que o meu processo era muito visual, então eu gostava de ter fotos. A gente até criou um drive, né, eu e meus irmãos, com as fotos do meu pai, com os registros, com os vídeos. Eu ficava ouvindo os áudios dele, talvez da negação. Enfim, eu acho que eu demorei pra entrar nessa fase da depressão, de aceitar, e talvez eu só tenha feito isso em terapia, porque demorou muito pra eu ter feito isso. Eu fiquei muito mais naquela barganha de me culpar, que eu não consegui conversar com ele quanto deveria, eu me culpava muito por ele ter morrido. E o último estágio é a aceitação, que é só aprender a conviver, né? Que você é seguir a vida, aceitar. Obviamente a vida não é a mesma, mas você vai seguindo porque não tem o que fazer. E depois de passar, vivenciar esse luto, eu entendi também depois de estudar um pouco mais, de hoje, né, estar estudando um pouco do comportamento humano, do cérebro humano, talvez não seja essa linha reta, né? Vou passar por todas as fases sequenciais depois de tanto tempo. Cada um vai viver um processo, cada um vai digerir de uma forma. Eu tentava explicar para o meu esposo como era o sentimento, a dor. Ele falava assim, com muito carinho, claro, mas ele falava: amor, vamos tirar as fotos aqui, tira a foto do celular do seu pai, pra você não ficar olhando toda hora. E aí ele falava: quando eu perdi a minha avó, eu não queria ver a foto porque doía mais. Ele entendia assim. Então eu não conseguia entender por que ele não pensava como eu, como assim. Recentemente, infelizmente, ele também passou por essa experiência, perdeu o pai. Foi muito doloroso vê-lo vivenciar isso. Ele reagiu de uma forma, e aí só vai reafirmando que o luto, ele é um processo individual, único, doloroso para todos, mas cada um vai sentir de uma forma. Nós devemos sempre respeitar, nunca julgar alguém que está em um processo de luto, que talvez possa parecer longo. E aí foi o que eu falei lá no início, né? Nós nunca vamos estar preparados. A gente acha que nunca vai acontecer, a gente nunca vai estar preparado para esse momento. Não tem como se preparar, não tem 5 dicas para se preparar para um luto. Nunca a gente vai ver, e talvez se a gente ver vai ser tão... A gente só vai entender quando a gente viver. Então eu quis deixar esse relato, um pouco dessa
parte dos estágios da fase do luto, para registrar e para talvez em algum momento, se alguém buscar esse vídeo em um momento de luto, sentir que é o seu momento de sentir a dor, é doloroso, você vai sentir falta da pessoa todos os dias, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Hoje, depois de 4 anos que isso aconteceu, faz 4 anos, no dia 4 de setembro. Esse dia ficou muito marcado pra mim, porque dia 4 de setembro de 2021 meu pai se foi. Eu e meu esposo, a gente faz aniversário de casamento no dia 4, né? A gente casou 4 de março. E o meu filho nasceu dia 4 de março. Então, dia 4, pra mim, ele é uma mistura, porque é como se vai somando mais um mês. Né? Em 4 de setembro soma-se mais um ano. A gente nunca se acostuma com a falta, porque a pessoa faz uma falta que em cada momento da sua vida você pensa, como seria se essa pessoa tivesse aqui? O meu filho, em muitos momentos, eu olho pra ele e eu penso, nossa, meu pai ia amar ver isso. Quando meu filho pegou esse violão aqui, que tá aqui, era do meu pai. E aí meu filho, ele já olhou, já pegou o violão várias vezes, já sentou pra tocar com o violão em cima. E eu só penso como meu pai ia amar ensinar violão pra ele, como meu pai ia amar estar aqui e ver o meu filho e ser avô. E isso me pesa, me dói. Mas ao mesmo tempo, não é realmente o mesmo sentimento de luto, de dor do início, que era sem entender o que estava acontecendo. A gente amadurece um pouco, fica muito mais a saudade, fica muito mais essa falta, mas a gente consegue viver. A vida, ela fica diferente, mas a gente consegue viver. Deixando aqui esse relato, um pouco num formato mais, né, um pouco diferente, não é fácil, né, nunca vai ser fácil falar de um tema desse, mas deixo registrado aqui esse processo. Quero acolher você também, caso esteja passando por algo parecido, dizer que vai passar, de alguma forma, o tempo, ele vai te ensinar a viver, talvez com essa dor, mas você vai conseguir viver assim. Beijos, até o próximo vídeo.